Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim contar para vocês um pouco da minha história na área de TI, como tudo começou, como eu vim parar aqui, e é basicamente isso. Tudo começou na pandemia. Eu tava no segundo ou terceiro ano do ensino médio, e eu tava sem muita coisa pra fazer, né? A gente tava todo mundo dentro de casa, tendo aula EAD, e eu tinha muito tempo livre e muito tédio. E aí um dia desses eu tava lá no meu celular normal, rolando aí, tal, assistindo alguma coisa, e aí do nada eu recebo o seguinte e-mail: processo seletivo para curso de programação pela UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, para adolescentes do ensino médio. Eu pensei, eu sei programar? Não. Eu sei muito bem o que é isso? Não. Tô fazendo nada. Por que não tentar? E aí eu abri um e-mail, li e falei, vou tentar, e fui, me inscrevi, fiz a prova e acabei entrando. As aulas eram todas no modelo remoto também. Se não me engano era sábado de 9 às 10, 9 às meio-dia, alguma coisa assim. E a gente assistia às aulas e nisso a gente já aprendia programação com Python. Então, minha primeira linguagem que eu conheci assim foi Python, e eu fiquei muito encantada com as coisas de CSS e HTML, mesmo não gostando muito desde daquela época, mas eu não entendi o porquê que eu não gostava muito, só tipo, vi, ok, entendi, mas é isso. E aí eu comecei a estudar mais sobre, e a gente teve duas etapas. A primeira etapa do curso você aprendia as coisas, fazia provas regularmente para mostrar o que você aprendeu. Não eram provas, eram exercícios, né, de programação normal. E aí você terminava o primeiro módulo do curso. E tinha o segundo módulo do curso para aqueles que passaram no primeiro módulo. E esse segundo módulo a gente teve que fazer um projeto muito bacana, que foi o meu primeiro projeto assim, que foi um Pokémon, o joguinho do Pokémon. E a gente tinha que fazer colocar alguns easter eggs, fazer um trabalho muito bem feito e tudo mais. E tá disponível no meu Git esse projeto até hoje, foi feito por mim, mais 2 pessoas. E foi assim, uma coisa muito legal. A gente entrava no Discord todo final de semana e ficava mexendo, tipo, por 2, 3 horas nesse projeto, mais de 2, 3 horas, obviamente, mas nesse projeto. E em paralelo, quando tinha tempo, ficava mexendo também, e era muito bacana porque a gente tinha as aulas, entendia mais ou menos, mas era basicamente fazer o projeto em Python, tudo usando Pygame, e fazer o jogo, o módulo, e tinha pontuação. E quem ganhasse o melhor projeto ia ganhar um presente ali, um bônus e tal. E eu lembro que nessa primeira vez a gente fez, o nosso projeto foi incrível. E eu lembro, a gente ganhou essa premiação no final, e eu lembro deles falarem que o nosso projeto estava muito bem comentado, num nível que o pessoal da faculdade não fazia, estava melhor do que os comentários que o pessoal da faculdade fazia. E eu pensava, nossa, mas como isso é possível, sabe? Até entrar na faculdade e ver que realmente na faculdade a gente não comenta nada. Pelo menos meus projetos eram muito mal comentados. Acho que eu nunca tive tanto foco quanto eu tive lá atrás. Mas enfim, aí eu acabei criando gosto por programação e eu pensei, pô, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, por que não me profissionalizar isso? Não é uma coisa que eu vejo só como um hobby, sabe? Era uma coisa que eu via eu fazendo no futuro como trabalho. Separar hobby de trabalho, uma coisa que eu gosto, mas eu gosto de trabalhar com isso, e o hobby é coisa que eu gosto de fazer só por fazer, tipo ler. Eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer, mas eu não tenho nenhuma vocação em seguir trabalhando nessa área. E eu vi uma vocação trabalhando com programação, pensando em trabalhar com programação. Então aí, terceiro ano do ensino médio, vestibular, fiz o Enem. Aí eu queria fazer ciências da computação. Porque queria. Mas eu não passei. Eu não tinha nota para passar na federal, em ciências da computação, mas eu tinha nota para passar em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí eu pensei, tá, eu vou para Alegre, que é uma cidade, né, aqui do Espírito Santo, fazer o tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas.
fico 6 meses, depois vai abrir o processo seletivo da UFES, que era meio do ano ali, e jogo pra lá e tento ciências. Beleza. Aí eu fui, comecei a cursar o tecnólogo, gostei muito da faculdade, das pessoas, de tudo. E eu pensei assim, poxa, tô gostando tanto daqui e lá só vai me acrescentar mais matéria teórica, mais cálculo, física e etc. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Eu até cheguei a começar a tentar aplicar no meio do ano pra lá, mas eu desisti no meio do caminho e abortei a missão. Falei, não é isso que eu quero, eu não quero sair daqui, eu não vou ocupar a vaga de ninguém lá. E aí eu continuei no curso lá. Eu aprendi muito, tipo, a gente tava na época de Prog 1, fundamentos matemáticos, estatísticas, cálculo 1, então tinha todas essas coisinhas naquele período. E aí, ok. Só que nesse meio tempo, que teve essa grande decisão de ficar no IFES, eu também tentei alguns processos seletivos. Foram 2 processos seletivos, no caso, para 2 empresas ali da cidade. Uma tinha ido fazer uma propaganda, mostrar, né, que iam chegar na cidade, que iam ter vaga de estágio lá no IFES, que era a faculdade que eu estudei. Aí eu fiquei encantada, meus olhinhos brilharam. E eu pensei, cara, eu vou passar nessa empresa. Eu quero muito trabalhar nessa empresa. E foi só isso que eu pensei, joguei pro universo e tchau. E aí, passou um tempo, eu entrei em contato, mandei meu currículo, fiz o processo seletivo, foi um processo seletivo via meeting, tudo certo. E era eu mais 10 pessoas, então, tipo, tinha outros 10 concorrentes, por assim dizer, nessa mesma entrevista. E a gente tinha que falar algumas coisas sobre a gente, sobre o que gostava de fazer, se gostava de ler e tudo mais. E eu sempre gostei muito de ler, como vocês podem ver. E aí eu citei um pouco dos livros que eu lia e, enfim, joguei pro universo. Aí eu esqueci que eu tinha feito esse processo seletivo, porque como eu disse, tava lá pensando também, vou ir pra UFES, não vou? Mas tinha esse outro processo seletivo que eu tinha feito, que era pra uma outra empresa ali da região, e essa empresa eu queria muito trabalhar. Porque eles tinham uma cultura so cool, que eu fiquei tipo, legal, acho divertido. Eles têm mesa de sinuca no escritório. Eu tinha 18 anos, gente. Eu achava que isso era o auge de coisas legais. Mas eu queria muito passar e foi um processo seletivo que eu não passei. Nem cheguei na parte de entrevista nem nada. Só que depois eu fiquei pensando que talvez esse ambiente não era pra mim, sabe? Eu falei, se eu não passei agora, talvez foi um livramento, alguma coisa assim, não sei. E aí passou um tempo. Lembro que eu tinha esquecido que eu tinha feito esse processo seletivo, né? O primeiro. E aí eu tava de boa lá, tava dormindo. Aí meu namorado me fala, olha, empresa X já tá mandando um negativo ou que passou no processo seletivo, tal. Por que você não olha o seu celular? Você deve ter recebido uma notícia. Aí nisso eu abri, né? WhatsApp, tá? Empresa. Cara, eu passei. E tipo assim, eu tinha acabado de acordar, eu tava tipo... Foi essa a reação. E eu fiquei muito feliz que eu tinha passado e eu tava tipo indo pro 2º semestre da faculdade. Eu fui a mais nova estagiária da equipe da cidade a entrar e também a única menina na época. E eu fiquei tipo, caramba, eu passei, eu consegui. E aí, eu tô nessa empresa até hoje. Eu cumpri os 2 anos de estágio. Após o estágio, eu fui efetivada. E hoje em dia eu tô trabalhando lá. Hoje em dia a empresa também ela é uma multinacional. Ela foi comprada por uma multinacional, então eu trabalho numa multinacional. E é um lugar que eu tô muito feliz, me sinto realizada profissionalmente. É a minha única experiência de emprego na vida. Tipo, a única vez que eu trabalhei no mercado de trabalho, o único conhecimento que eu tenho por enquanto é esse lugar que eu trabalho.
Creio que como todos os lugares tem pontos negativos, esses pontos positivos, mas no geral eu gosto muito de lá. E essa é a minha experiência na área de TI, como eu vim parar aqui, como começou tudo. Então tudo começou na pandemia, no TED, fazer um curso de programação. Depois pensei, por que não trabalhar com isso? Entrei na área e passei no processo seletivo. O incrível é que hoje, apesar de gostar tanto na época de programação, hoje eu sou analista de sistemas, então eu tenho quase contato zero com programação. Eu vejo muito mais código de banco do que, no caso, eu vejo muito mais SQL do que ver o Java ou linguagem em si. Mas eu entendo, eu pego algumas vezes um projetinho para dar uma lida de novo. Mas faz muito tempo que eu não programo, eu acho que já faz um ano que eu não estou programando. E agora eu estou cursando uma pós em UX e UI Design pela PUC de Minas. E eu pretendo me especializar nessa área de UX e UI Design porque eu vejo que é uma coisa que ajuda muito os usuários. Então, quando eu comecei a programação, eu pensei, vou ajudar as pessoas de alguma forma, fazendo um aplicativo, fazendo um site que chame a atenção, que seja útil no dia delas. Hoje, trabalhando com isso, eu sei que meu trabalho é útil porque eu analiso demandas vindo do cliente e eu ajudo eles de alguma forma. Só que eu vejo ainda que temos muito a trabalhar. E uma das partes que eu acho interessante é essa de UX e UI Design, porque tem a questão de acessibilidade, a questão de... é a primeira coisa que o usuário vai ver no sistema. Então, querendo ou não, tem que ser uma coisa intuitiva, uma coisa fácil dele usar. E é isso, minha carreira até então e o que como eu comecei na área de TI e onde eu estou agora, pelo menos na minha carreira acadêmica, por assim dizer, e em paralelo à minha carreira profissional. Então, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado um pouco da minha história, talvez se baseiem para seguir caminhos parecidos, mas é claro que nesse meio teve alguns acertos, teve alguns erros, como todo mundo, né? Talvez tenha decisões que eu tomei naquela época que hoje eu tomaria diferente. E tudo certo, isso é normal de todo mundo. Mas isso é tópico para o próximo vídeo. Então é isso, gente. Tchau, tchau!